Bom dia. Há um certo embate entre o ex-presidente do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela criticou um processo do Supremo que fez parar uma pesquisa da Receita Federal, porque incluía nomes de dois ministros do Supremo, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, algo que é feito com todos nós, mas o Supremo acha que não pode fazer com eles. E dizendo que não podia haver tribunal de exceção. Gilmar Mendes respondeu dizendo que tribunal de exceção é a Lava Jato. A Lava Jato não é um tribunal, cá para nós. A Lava Jato investiga pela Polícia Federal e denuncia pelo Ministério Público. Agora, o tribunal, o que julga é a Justiça. O próprio Gilmar Mendes já foi presidente do Poder Judiciário, sabe muito bem disso, quando ele era presidente do Supremo. Mas está dando problema, porque essa pesquisa que envolve todos nós contribuintes. Agora parece que o Supremo não quer que eles, contribuintes, sejam tratados como os outros contribuintes. Em duas palestras que eu fiz aqui no Rio Grande do Sul, eu disse que ninguém está acima da lei, ninguém pode estar acima da lei, e que o Supremo tem que ser o maior exemplo de cumprimento da lei, porque ele é o Tribunal Supremo. Enfim, está todo mundo de olho no Supremo. Por falar nisso, eu vi uma notícia de que o ex-senador Luiz Estevão, que está cumprindo pena pelo escândalo da construção do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, está cumprindo pena no presídio de Brasília, está agora cumprindo castigo de 3 dias de isolamento, porque, segundo a notícia, eu vou abrir aspas, ele teria, por suposto assédio a uma agente penitenciária. Eu não entendo como alguém pode ser punido por algo suposto. Ou está mal escrito, a gente tem que revisar o nosso texto jornalístico. Se é um suposto, é porque alguém supôs. Aí vai puni-lo porque alguém supôs, ou então fez assédio. Eu tenho visto aí essa linguagem, o sujeito matou, confessou que matou, mas ele é o suposto assassino. Como assim suposto assassino? Se ele é o assassino confesso. Está na hora de a gente dar uma corrigida nisso. Outra coisa interessante, falando de jornalismo, uma televisão e uma revista, ambas de São Paulo, pediram para entrevistar o Adélio Bispo. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região não permitiu. Agora, eu fico pensando, eu olho aqui o diagnóstico do Adélio Bispo, ele sofre de transtorno delirante permanente. Como é que é? A gente entrevista pessoas transtornadas e delirantes permanentemente? Eu não entrevistaria, a não ser que fosse para um documentário a respeito de gente assim, de maltratamento dessas pessoas e tal. Mas entrevistar alguém com transtorno delirante permanente só pode ser delírio, Bom, eu vi uma medida do presidente da República, um decreto, que eu achei, puxa vida, como demorou para sair isso, cancelando a obrigatoriedade de as empresas publicarem seus balanços em jornais. Porque ninguém lê um balanço publicado em jornal. Agora, a única coisa que acontece é que o jornal ganha dinheiro com isso e a empresa tem que pagar. Tem que pagar uma página inteira, às vezes 2 páginas inteiras de jornais. É uma coisa que já estava fora de época, extemporânea, não existe mais. Tempo que o jornal era o único meio de comunicação, hoje a empresa bota o balanço no seu site, e os acionistas, os cotistas, todo mundo, os associados vão lá e olham. Não precisa comprar página de jornal, coisas óbvias. E uma outra questão, que eu ainda quero falar mais sobre isso, foram apreendidas foi apreendida 1,5 toneladas de maconha no porto de Itajaí. Era a maconha que estava indo para a Europa, deixar os europeus viciados esquizofrênicos. É isso que a maconha provoca. Provoca não só esquizofrenia, como depressão, suicídio, retardamento de reflexos. O Hospital das Clínicas de Porto Alegre fez uma pesquisa, descobriu que a maconha causa mais acidente de trânsito que o álcool. Além de tudo, todo mundo sabe que a fumaça da maconha causa mais câncer que a fumaça do tabaco.
Agora, a maconha em 480 substâncias, tem uma chamada canabidiol, e estão usando esse pretexto para tentar liberar o plantio de maconha. Primeiro libera o canabidiol, fazendo um maior lobby na Anvisa. Depois vai liberar o uso recreativo e depois o plantio. Tudo isso é inútil se a gente lembrar que tem um laboratório brasileiro em Toledo, no Paraná, que está já no finzinho da produção sintética do canabidiol. Inclusive já está fazendo remédios contra uma doença chamada, puxa, me fugiu o nome agora, o nome do remédio que eles estão produzindo é Mialo, né, para epilepsia, né, o laboratório Prati Donaduzzi. Então, se há já a produção sintética do elemento canabidiol, não justifica esse lobby todo, um negócio de 10 bilhões por ano que estão fazendo sobre a Anvisa. De Bento Gonçalves, Alexandre Garcia.